Vou pedir a gentileza, meus irmãos, e assim que você vai se colocando de pé, para que a gente possa fazer a leitura do texto bíblico desta manhã, mas eu quero iniciar a nossa exposição hoje dizendo que essa série de Marcos, eu não sei, para o Mateus, para o Josué, que tem também exposto aqui, o Marcão também, obrigado. Mas ela tem sido maravilhosa para mim. Já havia exposto Marcos em outros momentos da minha vida pastoral, mas esse aqui tem sido maravilhoso. Eu tenho aprendido muito com as exposições. Semana passada, para quem não acompanhou a exposição do trecho anterior a esse, lá no nosso canal do YouTube tem lá a exposição. Você pode ouvir o que o Mateus nos brindou, mostrando a relação de Deus com as multidões e o que o texto ali nos ensina. Bom, mas hoje nós iremos trabalhar a porção seguinte, que está lá entre os versículos 13 a 19. Por isso, abra a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos e vamos olhar aqui aquilo que o texto da palavra de Deus nos traz. É uma sessão muito simples, meus irmãos, do Evangelho, mas que tem muito a ver com algo precioso para a nossa vida nos dias de hoje. Ela vai tratar da identificação daqueles discípulos que foram chamados para serem os apóstolos dessa nova aliança. Por isso, abra aí a sua Bíblia, eu vou fazer uma leitura do texto, e é uma leitura bem rápida, curta. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, mais uma vez, ó Pai, pedimos a doce e santa presença do Teu Santo Espírito. Espírito da verdade, Espírito esse que ilumina o nosso entendimento ao ouvirmos e meditarmos na Sua santa palavra, para que à medida que crescemos em nossa compreensão de Jesus e do Seu reino, possamos amá-lo, Senhor, mais puramente e segui-lo mais de perto. E pedimos, meu Pai, essas coisas em Seu santo nome, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se assentar. Bom, meus irmãos, esta não é uma passagem muito complexa, como vocês acompanharam a leitura e para aqueles que já leram esse capítulo 3 de Marcos. No entanto, uma opinião pessoal aqui, desse que quer apresentar a você a exposição desse texto, eu acho que essa é uma das passagens mais encorajadoras que eu consigo encontrar nas Escrituras. Tanto ela quanto os textos paralelos que a gente vai encontrar no Evangelho segundo Mateus e em Lucas. Essa história vai tratar da escolha de 12 homens que têm um papel inigualável na história do cristianismo. Não há outro papel igual ao deles, tirando do próprio Senhor, mas de 12 homens comuns, ordinários.
que foram designados como apóstolos. E essa história vai nos mostrar como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a fonte de todo conhecimento, de toda ciência, de toda luz, de tudo o que há, usa pessoas ordinárias e comuns. Essa é a hora que eu gostaria que tivesse um espelho aqui, para que você pudesse se ver. Mas calma, nós vamos tratar disso ainda. Quando nós pensamos no chamado dos 12 apóstolos, ou nos 12 apóstolos propriamente dito, normalmente, se você tem algum tipo de formação na Igreja Católica, ou talvez até dentro da própria Igreja Anglicana, ou se você já passeou pela Europa em algum momento da sua vida, ou acompanhou hoje pelo YouTube uma dessas viagens que esse pessoal faz, visitando aquelas catedrais maravilhosas, aquelas belíssimas obras, provavelmente você deve ter visto representações dos apóstolos, seja em vitrais, quadros ou algum tipo de escultura. Normalmente, quando você tem essa primeira visão, você vai ali ver que o artista tratou esses homens de uma maneira transcendente. Como algo ali em um lugar um pouquinho só abaixo do próprio Deus ou do próprio Cristo. Um lugar muito proeminente. E a gente ali é induzido e a gente cresce com esse imaginário, dentro do imagético, das construções que nós fazemos, normais, o Senhor nos dotou disso, a gente é induzido a pensar que esses homens, os 12, enquanto homens propriamente ditos, são os mais elevados, os melhores, os mais requintados e os mais religiosos de todos os mestres cristãos. A gente tem uma expressão bem popular, bem clichê, quando a gente quer falar quando alguém está se achando a última bolacha do pacote. Claro que a Coca-Cola não nos patrocina aqui, mas a última Coca-Cola do deserto. E olhando para o Eric aqui, que é o nosso professor de inglês, the cream of the crop. O creme da colheita, né? Prestem atenção. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Vou repetir. Nada poderia estar mais longe da verdade do que essa suposição. Meus irmãos, esses homens não são de outro mundo. Eles não são quase divinos. Eles não são a nata da colheita entre os homens. Nem tampouco são os mais elevados, os mais nobres de sua época, os melhores. Eles não eram os mais educados, segundo a tradição judaica e a cultura do momento. Ou os mais habilidosos, ainda que a gente tivesse homens que lidavam com o artesanato, com a pesca, com coisas do dia a dia, de um mundo agrário. Ou talvez os mais talentosos humanamente falando. A verdade, meus irmãos, e a verdade para você que nos ouve, é simples. É que eles basicamente se distinguem por uma coisa. Homens comuns e ordinários. Que sim, tiveram um papel único no cristianismo e que findou com o último deles. Mas que tinha uma missão. Essa sim, especial. Porque essa havia sido dado por aquele que é extraordinário, Cristo Jesus, o Senhor. Na verdade, meus irmãos, quando a gente pensa na escolha que o texto nos dá dos 12 apóstolos, se tratou de um grupo bem heterogêneo. E se olhado em detalhe, se a gente pudesse pegar uma lupa, um zoom, e pudesse ali fazer uma leitura mais próxima,
Esses homens eram, na verdade, muito estranhos. Era um time formado com uma configuração que de fato confunde os olhares humanos. Conforme o texto que lemos em Coríntios e o Mateus aqui nos trouxe na abertura desse culto. Essa configuração, esse time de 12, só foi possível por conta de Deus ser absolutamente, vou repetir, absolutamente o responsável por seus próprios propósitos. Talvez você até poderia ali, em uma perspectiva de afinidades, reunirem alguns poucos deles. É verdade, a gente tinha alguns ali, uns 4, 5, 6, que tinham a pesca em comum. Você podia até separar ali esse grupo de pescadores. Mas outros eram tão diferentes, se comparado uns com os outros, que não haveria, meus irmãos, razão humana, lógica do conhecimento, estratégia, para que eles pudessem ali serem escolhidos e se reunissem como este grupo tão importante, tão fundamental, e aqui fazendo uma paráfrase do texto bíblico que os chamam de fundamentos na doutrina dos apóstolos, para os se unirem, viverem juntos, trabalharem juntos e ministrarem juntos a parte dos propósitos de Deus. Eles são homens perfeitamente comuns, em todos os sentidos que você possa imaginar. Nenhum deles era conhecido pela erudição. Na verdade, se espantaram quando eles abriram a boca pela primeira vez. Nenhum deles era altamente educado, formado aos pés. A gente vai ter essa expressão depois, com Paulo, que vem tardiamente depois da escolha dos 12. Nenhum deles tinha um histórico como um grande orador, um palestrante ou algum tipo de teólogo, formado aos pés da melhor teologia e escola bíblica, ortodoxa, conservadora, ou seja lá a ideologia que professasse naquele momento. Eles não faziam parte do sistema religioso judaico nos dias de Jesus. Na verdade, esses homens eram propensos a erros, conforme a palavra de Deus e a Bíblia vai narrar nessas histórias que a gente lê dentro do Evangelho. Julgamentos errôneos, mal entendidos, má atitudes, alguns até com lapsos de fé. Lembrando aqui do netinho do Josué, nosso querido irmão. E o próprio Cristo observou isso na vida deles. Prestem atenção, o próprio Senhor constatou isso. Que eles eram alunos lentos, eles eram espiritualmente rasos, cabeças duras. Prestem atenção, um deles era, no momento histórico, reconhecido como Zelote, que era um grupo ideologicamente formado ali, a exemplo dos fariseus, saduceus, herodianos e tantos outros que permeavam a nação de Israel. E esse grupo era um grupo radical. Um radical político determinado a derrubar os romanos, que era o império que regia grande parte do mundo daquela época. E alguns desses radicais do grupo dos Zelotes eram chamados de sicários. E vocês sabem por que eles eram chamados de sicários? Porque a palavra sica, segundo o latim, era uma expressão para uma adaga pequena. Eles andavam com uma adaga pequena debaixo das suas capas e nas reuniões públicas, sem que ninguém percebesse, eles sacavam as adagas para atacar romanos ou, pasmem, os próprios judeus, irmãos do próprio povo, que eram simpatizantes. E ali eles faziam isso, se misturavam novamente na multidão para escapar e dispersar. Esse aí é um deles. Tinha um desses no grupo. Do outro lado havia um cobrador de imposto. Olha que coisa. Um homem que estaria no espectro oposto ao do Zelote.
Alguém que se valia da amizade de Roma, simpatizante, ganhava vida pela simpatia de Roma, cobrando impostos para Roma. Perceba então a incompatibilidade absoluta que ligava esses homens, olhando da perspectiva humana? Na verdade, se esses dois se tivessem encontrado em algum momento da história, eu não tenho dúvida que antes de Cristo chamar, um deles morreria. Eram homens comuns, meus irmãos, com falhas de caráter, mas mesmo assim, continuaram a missão. Desenvolveram o seu ministério, mesmo depois que Jesus ascendeu ao céu. Uma missão que virou o nosso mundo, o mundo conhecido, de cabeça para baixo, dividindo a história em dois. Ainda que os homens tentam hoje esconder esse fato e tirar Cristo da referência, o mundo é dividido antes e depois. E esse ministério, meus irmãos, continua até hoje, 2000 e tantos anos depois. E eu e você, prestem atenção, fazemos parte do impacto do ministério desses homens. Somos frutos desse movimento que foi colocado nos trilhos que Deus preparou pela vida desses homens comuns. Somos frutos desse ministério. E se Deus o permitir, aqueles que nós elevarmos o nome de Cristo como Senhor e Salvador e pregarmos o Evangelho e o Senhor acrescentar à sua igreja, serão também frutos impactados pelo trabalho ao qual o Senhor concedeu a esses homens. O versículo 14 do nosso texto vai dizer exatamente a maneira pela qual esses homens foram selecionados. O texto diz que Cristo designou 12 aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Percebam que há um fator de pessoalidade na escolha aqui. Entre muitos discípulos que naquele momento da história, nesse momento em que Marcos nos traz esse texto, seguiam a Jesus. Homens e mulheres que estavam ali no ministério de Jesus. Esses 12, então, são pinçados dessa multidão, que já ouvimos isso no domingo passado, a maneira pela qual o Senhor se relacionava com a multidão, mesmo em amor. E temos visto a maneira como Marcos trata a multidão. Jesus os escolheu. Não foram eles que se ofereceram voluntariamente ao trabalho. É Jesus quem os designa para o trabalho. Ele os chamou. Ele os conhecia, meu irmão. Apenas como o Criador conhece as suas criaturas. Ele conhecia todos os defeitos de cada um deles, muito antes de escolhê-los. Ele conhecia as suas fraquezas. Ele conhecia os seus fracassos. Ele até sabia que Judas Iscariotes o trairia. E ainda assim o escolheu, dando a ele todos os mesmos privilégios e bênçãos. E você não vê no Evangelho tratamento diferenciado, muito pelo contrário. Era tratado em igualdade conforme os 12. E quando então a gente pensa sobre as ramificações e o desdobramento disso, a gente tem de um lado esses 12 homens comuns, sem relevância, reunidos. E do outro lado, um plano esse de redenção traçado na eternidade pela Santa Trindade. Toda a extensão do reino de Deus, meus irmãos, da propagação do Evangelho e daquilo que tem implicação nessa propagação do Evangelho, sendo depositado a quem? Neles. Não havia plano B. Cristo não tinha um plano B. De repente esses 12, se falhar, tem aqui 70 que vão vir como um esquadrão de apoio. Não! Foram depositados sobre eles
ainda que os outros 70 tiveram um papel na propagação. Mas aquilo que Deus havia de fazer pelos 12, o Senhor confiou a cada um deles. Eles serão os responsáveis, como nós iremos ver mais adiante, nas exposições do Evangelho de Marcos, por receber a revelação divina. Eles, seus associados, os homens e mulheres que estavam ali próximo deles, principalmente os homens que ali estavam, iriam escrever o Novo Testamento, a palavra de Deus que nós temos. Efésios 2:20 vai dizer que esses homens, os apóstolos, são o fundamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, aqui a lógica de Deus, está claro para vocês? Ele confiou o fundamento de sua santa e amada igreja a esses 12 homens, cujas características, ou cuja característica mais notável que eles poderiam ter, é que eles eram homens comuns, ordinários. Bem, vamos olhar então o texto e conhecê-los. Lá no versículo 16, a gente vai ter uma lista. Lista essa que Marcos nos traz e que depois é repetida nos outros evangelhos e até mesmo no livro de Atos. Nós temos essa lista dos 12 sendo repetidas. Eis os 12 que o Senhor designou. Simão, prestem atenção, a quem acrescentou o nome de Pedro. Quem acrescentou? Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome. Quem deu? Cristo. De Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, quem o traiu. Agora, só de eu e você lermos esses nomes aqui, há uma realidade, meus irmãos, aqui maravilhosa. Por mais que trata um texto sem profundas colocações, tirando o fato de a gente tratar do apostolado, do movimento apostólico aqui, a gente tem aqui um texto simples. Diferentemente do que nós tratamos nos últimos, tratando do sábado do Senhor e o seu desdobramento. Mas olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu me dá vontade de chorar a maneira pela qual o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que há, se relaciona. Olha a relação dos nomes. A gente vai encontrar nomes próprios, mas a gente vai encontrar apelidos com as conotações mais diversas possíveis. Perceba o grau de intimidade do Deus encarnado, meus irmãos. A Trindade aqui se relacionando com uma humanidade caída, representada pelo Deus Filho, Cristo Jesus, chamando esses homens carinhosamente, ou trazendo qualificativos para que eles prestassem atenção, como no caso de filhos do trovão. A intimidade de Deus, de Cristo Jesus com esses homens. Algo aqui de pessoal, carinhoso, caloroso nessa lista. E que eu e você não podemos passar despercebidos sem isso. Lembrando que alguns desses apelidos foram o próprio Senhor quem os deu. Foi Jesus quem apelidou Simão Pedro. Foi Jesus quem apelidou Tiago e João de Boanerges. Há uma lição maravilhosa aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de homens com falhas de caráter, conhece cada um deles pessoalmente, a ponto de chamá-los por um apelido. Isso se aplica a mim e a você. Mesmo o Senhor conhecendo as nossas falhas e fraquezas, e as dificuldades no caráter e no exercício da vida cristã, Ele nos conhece pessoalmente. Na verdade, o texto bíblico vai nos dizer, lá em Jeremias 1:5, essa verdade colocada pela boca do profeta, quando Deus fala com ele, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Esse é o nosso Deus.
que nos conhece antes mesmo da existência. Salmo 139, 13 a 15 vai dizer: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. E aqui eu estou pensando no Tomé, estou pensando no Israel, estou pensando no Isaac, antes mesmo do Mateus, do pai de Israel, do Josué que está contemplando o netinho, de ver a face. Esses meninos já eram conhecidos pelo Deus que nós servimos. João 10, 14 e 15 diz: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. Meus irmãos, essa não é uma lista formal, mas uma lista muito pessoal, de intimidade. E talvez a pergunta que deva estar pulsando na sua mente é: pastor, por que 12? Por que 12 então? Existe uma razão para serem 12 e não 13 ou 15 apóstolos nesta formação principal. E a dúvida que paira a questão é: por que 12, Henrique? Olha que interessante, quando Jesus seleciona ou selecionou esses 12 apóstolos, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo também algo em paralelo a muitas outras coisas que ele fez. Você pode até pensar que esse é um evento autônomo. Na verdade, uma espécie de estratégia de Jesus, ministerial, ou algo pessoal que o nosso Senhor Jesus fez, porque esses homens estavam mais próximos dele, no intuito de apenas reunir ali um bando de caras que lhe dariam alguma ajuda. Talvez um deles até tivesse ali alguns esquemas com as autoridades presentes. Meus irmãos, foi muito mais do que isso. A escolha dos 12 cumpre um propósito teológico e a beleza e a riqueza desse texto nos mostra isso. Ao chamar esses 12 apóstolos, esses 12 homens comuns, com essa missão extraordinária que era o apostolado na vida deles, Jesus deixou claro que ele não estava continuando Israel de maneira inalterada. Ao contrário, o que ele estava fazendo era algo novo, uma nova aliança, um novo Israel. 12 apóstolos, se você tem algum conhecimento, ainda que simples, da Bíblia, você vai se lembrar que Israel era dividido em 12 tribos. E que foram a base para a comunidade da antiga aliança. Foi dessa maneira que o Senhor preparou o caminho para que no tempo oportuno, como Gálatas 4 vai nos trazer, exatamente, e Cristo cumprisse a promessa da redenção. Ao chamar esses 12 homens, meus irmãos, Jesus estabelece uma nova comunidade da aliança aqui, que permaneceria em continuidade com o antigo Israel, porém sem repetir exatamente sua história. Isso é confirmado quando Jesus chama os 12 para ele, no detalhe aqui do versículo 13, Jesus vai chamá-los aonde? Em um monte. Olha que paralelo lindo, parece coincidência, né? Quando a gente tem Moisés constituindo ali a nação de Israel, onde que ele está? No Monte Sinai. Então, em uma montanha, Jesus inaugura esse novo tempo, essa nova comunidade, cumprindo então de maneira eficaz a obra que Moisés, e assumindo de fato o papel de mediador da nova aliança. Então, o que está por trás disso é esse movimento escatológico, é esse movimento teológico. Daí 12. Lá no Evangelho de 2 Lucas, lá no capítulo 22, dos versículos 28 a 30, nós temos a confirmação exatamente de que eles foram chamados a algo maior do que apenas estarem próximos e seguirem a Jesus.
uma missão extraordinária. Olha o que o texto diz lá em Lucas 22, 28 a 30. Vocês são os que têm permanecido comigo, falando com os 12, nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino. O rei dizendo a eles, eu confio a vocês um reino. Assim como meu pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa, no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles são estabelecidos como os novos líderes dessa nova Israel. E lá no texto de Apocalipse, quando João está terminando de tomar nota daquilo que havia sido revelado para ele, no capítulo 21, dos versículos 12 a 14, a gente vai entender a dimensão ainda dessa escolha dos 12. Eles serão lembrados, meus irmãos, pela eternidade, sempre, porque eles foram estabelecidos como as colunas, o fundamento da cidade santa. Versículo 12, João relatando, tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebem aqui por que o apostolado é algo que não dá para brincar? Percebe aqui que não é algo como no mundo atual, nesses últimos 50 anos, com essa teologia torta, essa tentativa do homem de título, de achar que o reino de Deus é constituído por título, por hierarquia, como funciona a cabeça caída deste homem em trevas, e tomam para si a alcunha de serem os continuadores do movimento apostólico, e se autonomeiam assim. Meus irmãos, isso é sério. Esses homens constituem esta nova liderança de acordo com a palavra de Deus. E a gente não pode brincar com essas coisas. Ao mesmo tempo que não são esses homens os maravilhosos, mas aquele que os constitui. A missão pela qual eles irão levar na sua vida. Uma mensagem inconfundível aqui é enviada à nação de Israel e à liderança espiritual de que essa liderança aí posta está corrompida. Foram submetidos e rejeitados por Deus, julgados e condenados. Então esse movimento da escolha é um movimento de julgamento também. Quem desenvolve muito bem essa tese é o pastor John MacArthur, quando escreve um livro sobre esses 12 homens, chamando 12 homens comuns. Com a vinda do Messias vem essa nova aliança. Com a vinda de uma nova aliança vem uma nova liderança. Os fariseus, os escribas, saduceus, rabinos, sacerdotes, todos esses homens e títulos ali que correspondiam ao esquema religioso de Israel, nesse momento são tidos como mentirosos. Falsos mestres que corromperam e deturparam a palavra de Deus entregue mediante os seus profetas e homens que o Senhor levantou no Antigo Testamento. Eles interpretaram mal o Antigo Testamento. Eles corromperam o povo. Eles produziram filhos que não eram filhos de Deus, mas mais parecidos como filhos de Belial, filhos do inferno, e foram substituídos por esses 12 homens. Um grupo de 12 homens, de 12 caras, que nenhum deles sai do sistema religioso. E é isso que o Senhor usa para confundir a cabeça daqueles que se achavam sábios. Nenhum era escriba, nenhum era rabino, nenhum deles era teólogo, nenhum deles era um acadêmico, um sacerdote, um fariseu, um saduceu. O que demonstra aqui o desprezo por aquela religiosidade deturpada.
por aquele sistema corrompido de interpretação. Pasmem, meus irmãos, o Senhor não está alheio ao que acontece nos dias atuais de homens e mulheres que deturpam a mensagem do Evangelho, que é a mensagem simples. Nós aqui somos chamados para proclamarmos aquilo que está posto, e não atualizarmos ou criarmos novas mensagens a fim de sermos conhecidos como diferentões, os ungidões. Não, meus irmãos, aqui não há ungidão. O que tem aqui é um bando de servos que, se o Senhor assim o permitir, querem compartilhar a mensagem daquele que é único, o Rei Cristo Jesus. Cristo sabia que a realidade da sua morte se aproximava. E por isso, ele então separa. A cruz está próxima. Está cada vez mais vívida. Ele sabia que a sua morte era certa. E o que vai acontecer então após a morte de Cristo? Quem vai continuar depois da cruz? Quem vai levar a mensagem? Aqui está pronto o plano. É aqui que o Senhor revela o plano. Esses 12 homens, junto com aqueles que se associaram a ele. Nenhum deles entregou o currículo. Nenhum deles deu um currículo vitae com uma lista suprassumo de competências, as mais badaladas do seu tempo. Trazendo aqui uma paráfrase para os tempos atuais, a lista das soft skills mais desejadas do mundo empreendedor. Pelo contrário, há uma lista de realizações e cursos. Foi Cristo quem o escolheu. Eram eles que ele queria. E eu amo isso, meus irmãos. Novamente no versículo 13. Ele subiu ao monte e chamou quem ele mesmo quis. O encargo de apóstolo é uma obra soberana, de escolha do próprio Senhor. Assim como a nossa salvação. Percebam, essa escolha faz parte do plano de redenção e daquilo que Deus havia traçado. E não vai poder ser tratada levianamente, meus irmãos. Como eu já disse, por esses irresponsáveis dos nossos tempos. O saudoso e querido pastor e teólogo Dr. R.C. Sproul. Muito mais por ele, eu quero dizer que tive a honra de conhecê-lo. Não por mim. Estive lá na sua igreja e ele sempre dizia, dentro dos seus textos, quando ele trata do apostolado, e continua ali impresso no material, que todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Houve uma escolha específica para cumprirem esse papel. Papel esse que vem carregado da comissão. Essa sim, compartilhada por nós. Essa sim, levada a cabo pela igreja. Essa sim, confiada a nós aqui. Mas a missão dos 12 é única. A partir de agora, meus irmãos, esses homens são chamados para estarem mais próximo do Mestre. O discipulado acelerou. Jesus chamou para perto e falou, a coisa agora vai ficar intensa. Eu preciso preparar esses 12 homens comuns, ordinários, com falhas, para viverem essa missão extraordinária. E talvez para entender quais eram as intenções deste chamado, a gente aqui no versículo 14 pode encontrar. Olha que interessante. Jesus designou os 12, aos quais chamou de apóstolo, para estarem com ele e para os enviar a pregar. A gente tem duas razões. Primeiro, para que eles estivessem mais próximos com ele. Para que então eles pudessem pregar e Jesus enviá-lo a pregarem. Percebam a lógica do Senhor? Você que acha que a nossa vida é uma vida de autorrealização, não, o importante é eu sair, pregar, tá ali, compartilhar. Percebam que nessa temática há uma condição primeira. E eu quero lhe perguntar, você que está com tanto afã de pregar, de evangelizar, você tem andado próximo do Mestre? Você tem feito da sua vida uma vida íntima com Cristo, com a sua palavra?
Perceba então essa lógica. Para que eles pudessem pregar, primeiro eles deveriam estar com ele. É preciso estar, meus irmãos. É preciso estar aqui em corpo com a igreja. Quem tem relegado isso não entendeu o verdadeiro evangelho e o fundamento pelo qual o Senhor criou a sua igreja. Por isso nós aqui na Igreja Batista no Centro prezamos tanto pela vida em comunidade e a gente entende que o culto público é um culto feito assim. E aqueles que não podem estar aqui, seja lá o motivo, estão perdendo. Porque nós sabemos que o Senhor comunica a sua graça na pregação do seu evangelho, na adoração que nós fazemos ao Senhor. Então esse propósito simples e duplo que continua sendo para nós, ainda que de uma maneira particular aqui para os apóstolos, mas que eles vão depois levar isso através do discipulado. Andar junto. Eles começaram como aprendizes, discípulo. Essa é a palavra, que no grego significa o aprendiz, o estudante. E então, de maneira única e exclusiva, eles se tornam apóstolos, que significa enviados, mensageiros. Essa é uma palavra usada, meus irmãos, por alguns textos do Novo Testamento. Lucas vai usá-la por 36 vezes, 29 em Atos e 7 no Evangelho, segundo Lucas. Mateus, Marcos e João vão usá-las pelo menos uma vez, enfatizando não o aprendizado deles, mas a palavra apóstolo era o envio. Era uma palavra que era comum. Logo, o Senhor ali estava reunindo esses homens para treiná-los, para que eles então se tornassem enviados, apostolé. Para levar o evangelho e para serem a primeira geração de pregadores da verdade da salvação nessa nova aliança. Agora, a palavra apóstolo, segundo a tradução da palavra grega, que significa enviado, e embora o sentido aqui, até para nós, possa parecer presente ali e conhecido no mundo da época, como no nosso, nenhum desses textos corresponde à maneira como a palavra é usada no Novo Testamento. E aqui é a beleza dela. Falta um componente para que a gente entenda esse papel de enviados. Enviados como? Como autoridade e poder de representação. O contexto do conceito de apóstolo, meus irmãos, no mundo judaico, e que foi utilizado por Cristo Jesus, está lá em Lucas 6,13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, ao qual deu também o nome de apóstolos. Essa era uma palavra aramaica, comum na língua vernácula, que eles usavam ali na época. Simplesmente ela tinha uma conexão com a palavra shaliá ou sheliá, ou me corrija aqui o Marcos, né? o accent, o sotaque correto para dizer isso. E o que basicamente significava essa palavra no contexto aramaico, no contexto judaico? Representante oficial. Dentro da lei judaica, meus irmãos, um shaliá, um sheliá, ele é um agente legal. Há força de lei aqui. Na prática, era uma pessoa enviada com os mesmos poderes daquele que enviou. Ela era imbuída dessa característica. Assim, um shaliá, ele vai realizar um ato de significado legal, reconhecido, em benefício daquele que o enviou, do remetente. E em oposição a si mesmo. O que importava era quem eles representavam e não eles. Então preste atenção, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que tem toda a autoridade sobre a verdade, ele tem toda a autoridade sobre a vida, ele vai delegar então essa autoridade a quem? A esses 12 homens. Porque ele sabia que ele ia ser levado à cruz. E depois de ressurreto, iria estar assunto ao céu. E ele precisava então que a obra continuasse. E para que essa obra continuasse, ele precisaria desses representantes oficiais, legais, validado com o selo real do próprio Cristo. É isso que o apóstolo representa nesse contexto e no contexto do
Mas enquanto título, ela precisa ser validada com estas premissas, meus irmãos. Então esse grupo dos 12 era um grupo por causa do que ser apóstolo representa, teria uma missão o quê? Definida, fundamental, que iria marcar o início da igreja de Cristo. Missão essa que não iria mais se repetir e não se repetiu ao longo da história. Nosso querido pastor presbiteriano Augusto Nicodemos tem um livro escrito Apóstolos. Ele vai nas suas palestras e ensino brincar dizendo que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque já cumpriu o propósito, já fundamentou aquilo pelo qual o Senhor havia concedido para eles. E eles aguardam para serem aqueles que estão sentados à mesa e julgarão as 12 tribos de Israel, segundo Apocalipse. E nesse momento, meus irmãos, pensando na particularidade da escolha, Lucas 6,12, em consonância com o texto que a gente lê aqui, que passa despercebido, a gente vai perceber a responsabilidade e, de fato, essa escolha, como Cristo lida com ela. Diz assim o texto: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. O verbo aqui usado em Lucas é um verbo que significa passar a noite toda, e ele não é mais usado em nenhuma outra passagem. Depois o Marcão pode confirmar isso para a gente, e na nossa escola bíblica a gente vê exatamente isso. É um verbo interessante, ele passou a noite inteira em oração. E de acordo com Lucas 6,12, quando amanheceu, ele se levantou, ele orou do crepúsculo ao amanhecer, intercedendo, meus irmãos, porque isso era importante, uma escolha crucial. E então, quando ele conheceu a vontade do Pai, sabia o que ele queria, ele os chamou para si. E eles vieram a ele. Os 12, a propósito, isso me lembra João 15,16, quando Jesus disse a esses mesmos 12, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e os designei para que vocês possam ir e dar fruto. E o seu fruto permanecerá. É como a salvação, meus irmãos. Ele nos escolhe. Ele os escolheu. Esse é o chamado. Qual era então a grande comissão e o intuito desse chamado? É que além de estar próximo de Cristo, eles pudessem o quê? Pregar o Evangelho. Assim como Jesus era um pregador das boas novas, assim como João Batista antes de Jesus era um pregador, os profetas eram pregadores. E agora, estes homens serão a primeira geração dos pregadores do Evangelho da Graça, da nova aliança, pregadores imbuídos da missão que Cristo constituíra. E o que é um pregador? Senão aquele que proclama. E a mensagem deles é o quê? Proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, essa é a comissão, para que eles possam proclamar o Evangelho do Reino. Só que neste primeiro momento da história, eles precisavam fazer isso com autoridade. Por isso o texto de Marcos vai dizer que o Senhor, além de os enviar para pregar, deu autoridade, inclusive para que eles possam exercer autoridade sobre demônios. Os textos paralelos vão dizer curar enfermos. Mas não é como a gente trata nos dias atuais. Esses que já falamos aqui em pregação, que dizem ter o dom da cura, não. Esses homens aqui sim, porque eles falavam em nome do Cordeiro, no nome de Deus Todo-Poderoso. Tanto que em algumas situações, a sombra deles, onde passavam, se o Senhor quisesse manifestar a cura ali, curava. Bastava uma palavra, bastava um ato, porque eles estavam imbuídos de uma autoridade, essa sim, apostólica, porque vinha do Cordeiro. E essa grande comissão foi instituída também para que eles, ao formarem as primeiras gerações da igreja, continuassem.
Então, ao contrário deles, nós não temos a missão dos 12 de sermos o fundamento da sua igreja, mas a comissão que está com os 12, segundo o qual, quando eles constituem a igreja, que é levar o evangelho e pregar em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia, em Damasco, em Roma, por toda a região ali do Crescente Fértil, depois pela Europa, pela América, nos confins da terra. E essa missão continua. Agora como discípulos, como frutos do ministério desses homens. Mateus 10:1 vai trabalhar paralelamente, dizendo que quando Jesus os enviou, deu-lhes autoridade sobre as doenças. Eles tinham poder divino, meus irmãos, para exercer no mundo físico e no mundo espiritual. E isso é uma coisa poderosa. Assim, nosso Senhor deu aos 12 poder sobre doenças, poder sobre demônios, para que onde quer que eles fossem pregar as boas novas, estabelecer as igrejas, estabelecer esse primeiro movimento, o novo evangelho da aliança da graça e salvação somente pela fé em Cristo, somente. Quando eles falassem, as pessoas saberiam que era verdade. Afinal de contas, muitos falavam naquela época, como nos dias de hoje. Mas poucos eram imbuídos da autoridade que Deus havia dado. Bem, esse é um grupo interessante, não é mesmo? Ninguém poderia prever que eles mudariam o mundo. Ninguém, meus irmãos, ninguém. Você olha para Pedro, você olha para o Zelote, você olha para o cobrador de impostos, você olha para André, Tiago, você olha para esses camaradas, você não imaginaria. Mas esses homens mudaram o mundo. Eles se tornaram destinatários da revelação divina, de acordo com o livro de Efésios, que vai tratar isso no capítulo 3. Eles se tornaram mestres da sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, e depois, com um apóstolo tardio, que não tem espaço nesse movimento de Apocalipse, mas que cumpre a função apostólica, tardiamente, que é Paulo, eles vão escrever o Novo Testamento, estabelecendo a doutrina dos apóstolos e todo o fundamento daquilo que é o cristianismo que chegou até nós nos dias de hoje. Eles foram as pedras fundamentais da igreja e são, meus irmãos, Efésios 2:20. Eles foram os primeiros edificadores dos crentes. Apesar desse fato, meus irmãos, ouçam isso, não nos esqueçamos que esses homens eram homens comuns, ordinários. Jesus mesmo disse que eles não tinham entendimento, careciam de humildade. Marcos 4:40 vai ter uma fala de Jesus dizendo: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Marcos 16:14, Jesus aparece aos 11 quando eles estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Esse mesmo grupo, porque eles não haviam dado crédito de que aquilo que as mulheres falaram, que Cristo havia ressuscitado. E você vê como Cristo escolhe as mulheres para se revelar ali naquele primeiro momento. E os discípulos não deram crédito, homens comuns, ordinários. Mateus 17, de 17 a 20, vai dizer: ô geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês? Aquele momento, né, de desabafo de Cristo diante da incredulidade deles. Até quando vou ter que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Então os discípulos aproximaram e perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus olhou para os olhos dele e disse: pela pequenez da vossa fé. É esses os homens que o Senhor chama de fundamento da igreja. Mas antes que a história terminasse, eles viraram o mundo de ponta cabeça. Atos 17:6 diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, louvado seja Deus. Essa é minha fala. Chegaram também aqui. E esse evangelho chegou no Brasil. Tem chegado nos lugares que o nosso Deus tem os seus. Homens comuns e ordinários em todos os sentidos, mas propensos aos pecados, todos os erros de julgamento. Entretanto, meus irmãos, por mais comuns e simples e errados que fossem,
receberam o mais alto chamado, a mais alta comissão já realizada por qualquer ser humano. E nós, aqui, como crentes em Cristo Jesus, como somos hoje, somos parte da herança deles. Somos os frutos dessa comissão. E assim continuará até que o nosso Senhor retorne. Não há necessidade de uma atualização na comissão de novos 12. A história vai dizer que o que aconteceu com esses homens, tirando João, todos eles foram levados ao martírio e com morte. Pedro, não se achando digno de morrer, crucificado como mestre, pede para ser morto de ponta cabeça. André, para ser castigado, ele vai ser morto num tipo de cruz, mas numa cruz amarrada. Daí vem então a expressão de cruz de André. Para quem não conhece a cidade de Santo André, é o símbolo ali do brasão, que é aquela cruz em formato de X, por conta da morte do apóstolo. João sofrendo o exílio na ilha de Patmos, foi o único ali que conseguiu, e seja lá o motivo pelo qual o Senhor o poupou dessas mortes, apesar dele ter sofrido muita coisa na pele também. Mas esses homens, meus irmãos, não são a explicação em si mesmo para o avanço do evangelho. Não é por graças a eles. Tem empenho, tem disposição e a gente não pode anular isso. Entretanto, é a mensagem, é o Senhor da mensagem, é o Deus que o envia, é o sangue do Cordeiro derramado que faz com que essa missão, esse propósito e essa comissão alcance o que tem que alcançar. Homens comuns, fracos, falhos e ignorantes. E por que Deus agiu dessa maneira? E por que Deus continua fazendo isso? Homens comuns, falhos, propensos ao erro, escolhendo esse tipo de pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem outro tipo. Não há outro tipo de pessoas depois da queda. Não há! Seja bem-vindo ao grupo. Homens e mulheres comuns que o Senhor despertou em 2023 para estarem aqui na Igreja Batista no Centro, ou nos visitando, e seja lá onde forem, lembrando das suas falhas, sim, mas aquela mensagem que está sobre você e o Senhor que designou é maior do que todas. Não, Ele não o chamou para ser apóstolo, apostoliza, apóstrofe, ou seja lá o nome que você der, mas Ele chamou para que você levasse a comissão em honra. Aplicações para terminarmos aqui o texto de hoje. Esse texto, meus irmãos, nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns. É muito comum nas discussões, principalmente em casais, a gente ouvir da outra parte, aqui tanto homem quanto mulher, quando a gente pisa na bola e a pessoa lembrar que a gente é cristão ou não, como se isso nos blindasse de alguma falha de caráter. Eu não estou dizendo para você validar isso e levar isso como uma constante, você precisa se arrepender. Mas é isso mesmo, é homens e mulheres falhos que o Senhor chama para dar continuidade ao fundamento de que esses 12 homens foram primícias da sua igreja, foram os primeiros a estabelecerem. Deem continuidade. Isso é uma mensagem de encorajamento para você, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao grupo de homens e mulheres ordinários e comuns. Ele nos aponta, meus irmãos, esse texto para a eleição divina, para a soberania da vontade de Cristo na escolha de seus servos. Simples assim, não é eu e você que vamos conseguir, com alguma forma, algum instrumento criado nesse mundo, convencer os homens da maldade. O nosso papel é pregar o evangelho e pregar a verdade, doa ou não. Mas quem faz a obra é Cristo, é o Senhor que chama. E assim como os discípulos foram chamados pessoalmente por Cristo, somos lembrados que nosso Senhor continua nos chamando individualmente para sermos seus seguidores e testemunhas neste mundo. O chamado, meus irmãos, de Deus inclui essa missão específica e essa sim, comum a todos nós. Não apenas um convite para sermos seus alunos e seguidores passivos, numa relação de venho para a igreja e recebo, não.
Se você pensa que o evangelho é isso, você não entendeu nada. Somos todos missionários. Só há duas formas. Ou você é um impostor, ou você é um missionário. Essas não são palavras minhas. Todos incumbidos dessa missão. E que o Senhor não escolhe as pessoas com base no seu currículo vitae. Amparados no conhecimento teológico é bom, ele valida, isso é importante, a gente continua aqui ofertando melhor a Deus. E estudamos, mas não é isso. Não é o status social, mas sim a graça e misericórdia de Deus. E que você leve o exemplo de Cristo Jesus para finalizarmos com uma última aplicação. Quando ele escolheu os seus 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira de oração no monte. Jesus tomou esse processo muito sério e orou antes de fazer a sua escolha, o que mostra a importância de eu e você buscarmos a direção de Deus em nossas vidas. Quando foi a última vez, meus irmãos, que nós colocamos no altar do Senhor em oração, aguardando, não deixando que a ansiedade tomasse conta das nossas atitudes, e tomamos decisões importantes para a nossa vida, sem antes consultarmos ao nosso Deus? Se você entende a integralidade da vida de Deus, até as suas férias e o lugar onde você vai passar, você tem que, nessa relação íntima e pessoal com Deus, colocar. Deus não é Deus de 95% da nossa vida, mas de toda ela. Que o exemplo de Cristo siga no nosso dia a dia. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. E eu queria fazer uma oração para vocês, em que você me acompanhasse nela, pensando nessas palavras. Ó Deus soberano e misericordioso, contemplamos Tua graça em ação quando o nosso Senhor Jesus subiu ao monte, Pai, e chamou aqueles a quem Ele desejou. Em Tua sabedoria infinita, escolheste cuidadosamente esses homens comuns para um papel tão extraordinário, a quem o Senhor os chamaste de apóstolo para estarem contigo, para serem enviados e pregarem o Teu evangelho, o Teu santo nome. Nesse dia, Senhor, humildemente reconhecemos a eleição divina e a soberania da Tua vontade na escolha dos Teus servos. Assim como os discípulos que foram chamados pessoalmente por Cristo, somos lembrados, Senhor, na exposição desta manhã, que Tu, ó Deus, nos chamas individualmente para sermos Teus seguidores e testemunhas nesse mundo. Fortalece-nos, ó Senhor, para que possamos cumprir a missão que nos confiaste. Conceda-nos a graça de estar contigo, aprendendo de Tua palavra, sendo moldados pelo Teu Espírito e experimentando a comunhão íntima contigo. Que a Tua presença em nossas vidas transborde em fervor e paixão como esses homens e mulheres, nesses primeiros momentos da igreja, fizeram pela proclamação do Evangelho. Somos-te gratos e que essa palavra venha encontrar em nosso coração, Senhor, um campo para produzir os seus frutos. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, que oramos, confiando que a Tua graça nos sustentará e a Tua glória será manifestada. Amém.